Bom dia, pessoal. Então, pela nossa hipótese, nós estamos no meio de uma transição de mundos, né? O mundo como ele era, principalmente até o final do século XX, ele está numa transição para um novo modelo de mundo. Enquanto que o mundo, até o final do século XX, pelo menos o bloco ocidental, que liderava o mundo, ele tinha na cabeça uma liderança, que era os Estados Unidos. Agora, nesse novo momento, não vai ter uma liderança única, vai ser um mundo com múltiplas lideranças e um mundo, talvez, que o planeta seja uma coisa só, governada, enfim, pela humanidade. Essa é a transição, né? E no meio dessa transição de mundos, o que acontece? Os dois mundos disputam, como sempre, e surgem todas essas coisas que a gente está vendo, né? É um tempo de monstros, como disse o Gramsci. Mas, como nós chegamos até aqui? É importante ver essas sutilezas para a gente ver o seguinte, que às vezes a gente está querendo entender o mundo, né, com base num modelo, mas na verdade esse modelo já passou, porque na verdade a ciência, pessoal, a ciência, e nesse caso a economia, né, que eu estou tratando aqui, junto com a filosofia, mas principalmente a economia, ela é uma ciência, ela se baseia no empírico. Se ela não explica a realidade, por exemplo, ela não serve mais. Ela tem que ser substituída por uma nova formulação. E acontece que nós estamos ainda tentando decifrar esse mundo que já mudou, na minha hipótese, com leis referentes ao mundo que já se foi. Por isso que é importante a gente entender esses modelos de mundo. Então, nessa tentativa de entender esses modelos de mundo, eu agora vou tratar de como o mundo funcionava economicamente, né, no tempo que a Inglaterra era a liderança desse sistema. E depois, como no próximo vídeo, eu vou tratar de como ele passou a funcionar quando os Estados Unidos ocupou a cabeça, né, a liderança desse sistema. Que esse período em que os Estados Unidos ocuparam a cabeça do sistema, as leis que nós usamos hoje na economia, elas se referem a esse tempo. Só que, como eu disse para vocês, coisas aconteceram no mundo que têm que ser agregadas no modelo da economia e da própria maneira como a gente tenta decifrar o mundo, porque senão a gente está usando leis antigas. Bom, vamos primeiro tratar de como o mundo funcionava no tempo que a Inglaterra foi a liderança. O que acontece? Por que a Inglaterra se tornou a liderança? Porque ela fez a Revolução Industrial e ela começou a vender para o mundo inteiro. E aí o ouro todo que tinha sido descoberto na América, que estava principalmente com Portugal e com Espanha, acabou na Inglaterra, né? E ela acabou assim, a sua moeda, que é a libra esterlina, passou a ser a moeda do comércio no mundo inteiro e uma moeda estável, porque lastreada no ouro, né? E o sistema, ele começou a operar assim, lá pelas tantas, dentro de um laissez-faire, que a gente diz assim, eu produzo aqui, isso foi chamado pelo David Ricardo o sistema de vantagens comparativas. O que acontece? Eu produzo aqui o que eu consigo produzir com custos menores, que no caso da Inglaterra era justamente os manufaturados, né? E eu compro de fora os insumos, as outras coisas que o mundo lá fora produz mais barato do que eu, né? Isso é o sistema de vantagens comparativas. E o laissez-faire é assim, não tem intervenção, é uma coisa privada. Deixa acontecer. O que acontece? Eu exporto, importo os insumos, exporto, e quem controla isso são as forças econômicas de mercado, certo? Mas esse sistema, ele não passou a funcionar imediatamente. Ele foi fruto de uma discussão. O David Ricardo defendia isso, né? Mas o seu oponente era o Thomas Malthus, né? Que é um economista até conhecido da gente. O que acontece? O Thomas Malthus dizia assim, não, a gente não tem que comprar lá fora, porque a gente produz aqui. O produto agrícola tem toda a aristocracia agrária que depende disso, né? E o Thomas Malthus, ele era vinculado a esse pessoal da aristocracia agrária, que tem parentesco com o quê? Com o antigo regime, com o feudalismo, né? Que estava resistindo ainda, né? Então ele dizia, não, esse pessoal aí é o pessoal que mais tem, né, cultura, que mais sabe, né, que consome os produtos de luxo. Onde que a gente vai vender os produtos de luxo se não for desse pessoal? O Marx, inclusive, usou, porque é a primeira vez que um economista disse, olha, sem demanda não funciona, tem que ter demanda. E o Marx recuperou esse aspecto da demanda. Só que o Marx queria dizer assim, o capitalismo não cria demanda. Tá vendo? Ele arrocha o trabalhador e depois ele não tem para quem vender.
né? Então esse sistema ele vai quebrar, por outros motivos que depois eu vou falar também, né? Mas então, o Malthus poderia dizer assim, não, tem que pagar melhor o trabalhador para ter demanda, né? Ele poderia... Não, ele dizia assim, não pode pagar mais para o trabalhador, porque o pobre, tu não pode alimentar o pobre demais, porque senão ele se multiplica, se multiplica, se multiplica. Tu tem que alimentar a parte boa da sociedade, que é a aristocracia, né? Porque naquele tempo o pessoal raciocinava assim, ó, tudo era custo. Se tu alimenta, digamos, tu vai fazer crescer. Imagina tu dar comida para pobre, aí ele vai fazer mais pobre, mais pobre, mais pobre, vai ter só pobre no mundo, né? Então esse pensamento antigo, né, ele era ainda daquele mundo antigo que estava resistindo, né? Mas o Ricardo ele ganhou a disputa e a Inglaterra começou com o sistema de vantagens comparativas porque eles tinham que vender para alguém aquilo que eles fabricavam, certo? Então esse sistema fez com que muitos países do mundo se desenvolvessem, como por exemplo a Argentina, que fabricava o trigo, né, e que fabricava a carne. Ela passou a ser um dos países, no final do século XIX, ela era um dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos, inclusive culturalmente. Então, quando a Inglaterra começou a fazer água, os argentinos achavam assim, que estava entre eles e os Estados Unidos para assumir a liderança do sistema. E eles achavam que, inclusive, seriam eles, porque o americano é muito bronco, não tem cultura, e é verdade, o argentino tinha mais cultura, mais finesse, né? Ele meio que reproduziu o padrão da Europa, né? E já os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos se chamam americanos porque eles não reproduzem, eles se autodenominam americanos, tem gente que não gosta, porque eles se sentem americanos, eles não são europeus. Então eles estavam com outro sistema, que por motivos que a gente vai ver no vídeo próximo, eles tinham mais as características adequadas para assumir a cabeça desse sistema, certo? Então, esse sistema do laissez-faire, né, que arrochava a mão de obra, ele tinha problemas. Qual o problema, pessoal? Importante a gente entender isso, porque a gente vai entender também o que aconteceu nos últimos anos no Brasil. O sistema do laissez-faire, que não tem muita interferência, ele funcionava assim. O industrial aqui importava insumos, então assim, o ouro saía simbolicamente, porque tu tinha que pagar com reservas, né? É como se fosse o dólar, né? As reservas naquele tempo era ouro. Hoje as reservas dos bancos centrais são em moeda, mas enfim, quando tu importa, tu esvazia as tuas reservas do teu país, certo? Então, o ouro simbolicamente saía, né? E depois o industrial fabricava, exportava. Então, as reservas voltavam, inclusive, com lucro. E aí o industrial aqui, pô, tive lucro, invisto mais, exporto. Por isso que a Inglaterra precisava de demanda de fora, certo? Exporto. E aí, esvazio de reservas, depois volta tudo porque eu exporto, certo? E aí, tive lucro, vamos mais. Aí, o sistema produtivo, né, entrava numa espécie de euforia. Agora a gente vai pro, né? O que acontecia? A demanda do mundo não acompanhava a oferta. E aí os industriais não tinham para quem vender a maior parte do produto. O que acontecia? A maior parte das empresas quebravam. Os trabalhadores eram demitidos, iam para a rua, passavam fome, já eram arrochados, aí passavam fome nas crises. Algumas empresas sobreviviam, começava tudo de novo, chegava, aquecia lá pelas tantas, ninguém mais lembrava da crise e metia o pé no acelerador, dava o problema de novo de escassez de demanda. Então Marx, olhando aquilo no século XIX, dizia, esse sistema não funciona. Esse sistema, olha aqui, arrocha a classe trabalhadora e entra em crise. Um dia vai ser uma empresa única que vai comprar todas as outras, aí ela vai quebrar, o que vai acontecer? Os trabalhadores vão tomar o poder e vão acabar com essa bagunça, certo? Era esse fundamentalmente a ideia do Marx, né? Os Estados Unidos, eles vinham crescendo, a gente já viu, de outra maneira. Eles vinham crescendo assim, pagando bem a mão de obra. Tanto que o Marx, no Capital, ele simulava assim, diálogos com os burgueses lá da Inglaterra, e ele dizia assim, senhor burguês, o senhor disse que se pagar mais o seu funcionário, o senhor quebra. Mas olha os Estados Unidos, ele paga muito mais a mão de obra do que aqui e é o país que mais cresce no mundo. Olha só, pessoal, a Inglaterra, ela não conseguia mesmo
pagar melhor. Por quê? Porque ela competia com outros países, ela tinha liderança, mas ela competia já com a Alemanha, com a Holanda, com outros países, enfim, né, que já tinham se industrializado. Então ela vendia o produto mais barato, mas a mão de obra era um custo para ela, né? Então ela tinha que diminuir todos os custos para poder ter a competitividade naquele campo que ela escolheu, né? Dentro do próprio sistema que ela disse, o produto que eu faço com menores custos, certo? Só que os Estados Unidos, o que eles faziam? Eles usavam a demanda interna para se desenvolver. E como é que os produtos da Inglaterra não entravam lá então? Porque os Estados Unidos impunham tarifas. Os Estados Unidos, na história do capitalismo, foi o país que mais colocou tarifas de proteção à indústria nascente, vocês me entendem? Hoje ele vende que ninguém pode impor tarifas, mas quando ele estava desenvolvendo a indústria, ele impôs tarifas altas, inclusive hoje ele voltou a impor tarifas por causa da China, certo? Então os Estados Unidos vendem para os outros aquilo que ele não faz, mas isso faz parte porque ele é a cabeça, vocês me entendem, pessoal? A cabeça é assim, ela se protege, como eu falei no vídeo anterior, os Estados Unidos é a cabeça, é a última que sofre os abalos das crises, né? Se constituiu assim um sistema. E nós vamos ver no vídeo próximo qual o avanço que teve, avanços inestimáveis por causa dessa liderança dos Estados Unidos e do novo modelo que levou a classe trabalhadora para o paraíso, como se diz, né? Tem até um filme. O que acontece? Porque a classe trabalhadora, no sistema liderado pela Inglaterra, ela é arrochada, vocês me entendem? E a aristocracia agrária, né, que ainda resistia, o que aconteceu com ela? Os Estados Unidos acabou com ela porque ele não tinha aristocracia nenhuma. E o que ele fez no campo? Ele meteu máquinas e tecnologia e fez uma revolução que no fim, né, aumentou a produtividade do mundo inteiro, né, inclusive beneficiou essa alta, né, a segunda revolução industrial, que foi nos Estados Unidos. Vocês me entendem? Então é isso. A gente entendeu como funcionou o sistema no tempo que a Inglaterra era a cabeça. E depois passou para os Estados Unidos. Também por quê, pessoal? Porque a Inglaterra se envolveu em 2 esforços de guerra. Então ela perdeu as reservas de ouro. No final da Segunda Guerra Mundial, as reservas de ouro estavam nos Estados Unidos. Porque né, ele forneceu a maior parte dos produtos manufaturados no tempo das guerras, porque a Inglaterra, a França, todo mundo estava envolvido na guerra, a Alemanha também, né? Então ele pegou todas as reservas do mundo, estava com ele, né? E essas 2 guerras aconteceram, eu já falei para vocês, num sentido teleológico, é porque 2 mundos estavam em disputa, sim, mas não tem só esse sentido. O sentido também fenomênico, vamos dizer assim, de causa e efeito, tem vários outros motivos, né? Porque uma coisa é o fim, outra coisa é como ele acontece, vocês me entendem? Então, na realidade histórica, como é que aconteceu essas guerras? É porque a classe trabalhadora desses países todos aí da Europa que estavam em disputa passava fome, ela pressionava e as pessoas tinham medo do comunismo, que já tinha acontecido lá na Rússia, certo? Podia acontecer e as pessoas até achavam, vai acontecer, inexorável, porque olha a miséria daqui. E lá os caras estão crescendo, e lá os caras comem, os caras lá têm previsibilidade. Então o que acontece? Qual a solução da maneira antiga de pensar para te alimentar o teu povo? Eu vou invadir um outro país, eu vou pegar as reservas dele de ferro, eu vou impor tarifas, né, sobre ele, que aí eu vou alimentar o meu povo e os outros eu vou subjugar, que era a maneira antiga de pensar. Então as guerras aconteceram muito por isso. Por disputas de mercado, que é a mesma coisa. Eu quero o mercado do mundo todo para mim. A Inglaterra tem para ela, mas eu vou entrar nela. Então eu vou fazer guerra. Entende? Então foi para satisfazer a fome também e as necessidades do povo. E o povo, por sua vez, apoiava isso. Apoiava também, porque apoiou o nazismo, apoiou o fascismo. Apoiou, em certo sentido, a guerra, porque ele via também como uma chance de melhorar de vida. Então teve o lado também da população apoiando, certo? E aí você teve essa grande guerra, as 2 grandes guerras, né? E aí o surgimento de um novo sistema, que em certo sentido atendeu às necessidades do povo, mas é porque foi para outro modelo, um modelo que pensa o trabalhador e o povo como uma importante fonte de demanda para os produtos, né,
que a sociedade produz, né? Que é o sistema capitaneado pelos Estados Unidos, que tem muitos defeitos, mas tem muitas qualidades, como qualquer coisa e como qualquer pessoa, né? O interessa é que em determinado momento ele precisou ocupar, e agora esse momento, ao que tudo indica, pela minha hipótese, está chegando ao fim, e a gente tem que entender como vai ser o novo modelo e quais as leis econômicas que o gerem já neste momento. Um abraço, até o próximo vídeo.